Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com imensa satisfação que eu vos apresento a nossa nova playlist. Aqui iremos discorrer sobre os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores industriais e também como evitá-los. Observe que nesse episódio teremos uma introdução e será também o nosso episódio de número 1. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Minha galera, logo de cara eu quero trazer para vocês um processo de reflexão, o nosso estudo de caso. Observe a situação problema. Em julho de 2017, o operário José Carlos Santana, com 35 anos de idade, caiu do 8º andar de um prédio que estava em construção em Atibaia, no interior de São Paulo. O trabalhador ficou pendurado durante 20 minutos pela corda de segurança que o prendia, até que fosse resgatado por uma equipe de socorro. Desde o ocorrido, José Carlos sofreu desmaios e tem dores de cabeça constantes. Ele voltou a trabalhar, mas sofreu outro acidente após sentir tontura e cair de uma altura de mais de 2 metros. Galera, esse acidente aí, ele não existiu. É uma situação fictícia, mas poderia sim ser uma realidade. Observe que o trabalhador caiu de uma determinada altura, do 8º andar de um prédio e ficou sequelado. Ou seja, depois de ele ficar pendurado durante 20 minutos por uma corda que o prendia, até o resgate chegar. Aí, desde esse ocorrido, ele teve aí sucessivos desmaios e dores de cabeça. Quando voltou a trabalhar, sofreu outro desmaio, gerando um outro acidente. Teve uma tontura, caiu, e de uma altura considerável, ali diz o texto, aí, mais de 2 metros, e gerou uma situação maior. Ou seja, aquele trabalhador que no primeiro instante estava bem, fisicamente, e sofrer uma queda por falta de atenção dos procedimentos de segurança, demora no atendimento, tudo isso corroborou e ficou sequelado, e quando voltou para trabalhar se sentindo bem, teve lá um mal súbito, uma tontura e caiu, gerando outro problema. Então esse estudo de caso retrata bem situações de muitos trabalhadores brasileiros que passam por questões aí parecidas, que a gente não fica sabendo. Então está aí uma situação de um estudo de caso. Agora observe que os riscos aos quais os trabalhadores da indústria estão expostos, a gente sabe que diariamente são registrados milhares de acidentes de trabalho em todo o país e nas mais diversas indústrias. É mais comum do que imaginamos. Galera, observe. O acidente no texto aí diz que é mais comum do que imaginamos. Quando acontece acidente constantemente, se tornou comum, mas nunca vai ser normal. Aquela situação tem que ser resolvida. E a primeira coisa que tem que se fazer são questionamentos. Por que acontece acidente direto aqui? Então é preciso fazer o processo de conscientização do trabalhador para evitar acidente. E a indústria, você sabe que é um mercado amplo, e por ser amplo, ter mais trabalhadores, é comum a gente ficar sabendo de muitos casos de acidente. Mas a bem da verdade que com a chegada das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, lá da década de 78, os acidentes reduziram bastante, mas ainda são altos. A partir do momento que a gente imagina agora em um cenário onde se tem norma, onde se tem regulamentações, onde se deveria ter uma fiscalização maior. Será que também é uma falta de fiscalização pelo motivo pelo qual os acidentes estão cada vez maiores? Então é uma questão de ser ponderada, beleza? Então o que é comum nunca pode ser normal quando se fala de segurança do trabalhador. Observe esse anuário estatístico da Previdência Social. Esse estudo que eu coloquei aqui para gente, ele é datado do ano de 2015. Observe que neste ano o número de acidentes e das doenças do trabalho no Brasil
afetou 612.632 pessoas. Já os acidentes causadores de incapacidade permanente afetaram 11.028 trabalhadores. E o número de mortes foi de 2.500. Minha galera, são números muito altos. 2.500. 2.500. Poderia ser eu e você entre esses 2.500. Observe que em 2015 o número de acidentes e doença do trabalho afetou 612.632 pessoas. Isso são acidentes registrados. Os acidentes que causam ali a incapacidade permanente, 11.028. Isso só em 2015. Então são números alarmantes e precisamos tomar medidas para evitar esses acidentes. E como saberemos? Se eu vai mostrar algumas medidas, vou mostrar para vocês aqui na videoaula de número 3, né, esse material, um material que terá 3 episódios, e na videoaula de número 3 trarei para vocês aí uma pequena lista de acidentes que mais ocorrem na indústria e também as suas medidas de controle ou medidas de solucionar, de evitar tal acidente, tá bom? Continuamos aqui. As 3 principais causas de afastamento do trabalho em 2015 foram ferimentos do punho e da mão, 59.900 casos, fratura ao nível do punho e da mão, 38.200, pode-se considerar aí por aproximação, 38.200 casos, traumatismo superficial do punho e também da mão, 28.900 casos. Minha galera, dados já do ano de 2016, também da Previdência Social, indicaram uma média de 710 mil acidentes de trabalho ano nos últimos 5 anos. Mais de 2.800 resultaram em mortes, 15 mil sequelas permanentes e mais de 7 milhões de dias de trabalho perdidos a cada ano. Isso é prejuízo, galera, em cascata. Como é que eu tenho ali mais de 7 milhões de dias de trabalho perdidos a cada ano? Isso reflete na nossa economia, isso reflete na inflação, isso reflete na desvalorização da moeda, do poder de compra da moeda. Aí às vezes o cara pensa, poxa, isso aí não me afeta, não foi eu que me acidentei, mas isso tudo afeta nós em forma de perda financeira, em forma de impostos. Então é interessante que tenhamos atenção, é importante que abrimos a nossa mente para essa realidade. E que o trabalho de formiguinha, você faz isso dentro do seu âmbito do trabalho, dentro daquele setor, daquele estabelecimento que você trabalha, e aí o outro também vai fazendo e vai ampliando, e a gente consegue sim reduzir acidentes. Porque muitos casos não é só questão de EPI, muitas vezes é déficit de atenção do trabalhador por N motivos. No caso do trabalhador, que eu botei o exemplo do estudo de caso, esse trabalhador aqui que eu botei essa figura meramente ilustrativa, que se acidentou, depois voltou para o trabalho, teve uma tontura e caiu de uma altura de mais de 2 metros. Ele ficou sequelado, que aquela queda que ele tomou já deu problemas nele de tontura, problemas de desmaio. Então, nesse contexto, você acredita que o trabalhador ainda tenha condições de atuar? Sendo que ele já tinha voltado, depois do acidente, ele já tinha dado como recuperado, voltou, passou mal e caiu. Decorrente de quê? De sequelas do primeiro acidente. Agora outra pergunta, e quais seriam as consequências disso para a sua família? Ou seja, para a família dele? Que agora ele não está conseguindo mais trabalhar. Como é que ele vai conseguir levar o alimento para casa? Como é que ele vai conseguir ser o provedor? Eu falo ele, poderia ser eu, poderia ser você que está me ouvindo. E outra questão que a gente levanta, e para a empresa em que ele atuava, qual seria o prejuízo? A empresa vai ter que botar outra mão de obra, vai ter que treinar, vai ter todo um processo. Olha só, até a outra pessoa está bem. Agora imagine se essa outra pessoa que entra também não toma o mesmo cuidado ou não é assistido pela empresa no tocante a EPI, EPC, treinamento, conscientização. E uma última pergunta para a gente encerrar. E para a sociedade, quais seriam as consequências? Acabei de falar, né? Efeito cascata. O cara se acidenta, se encosta no INSS, aí tem mais pessoas recebendo e menos pessoas colaborando. Isso dá um colapso na economia.
dá uma perturbação, pessoas se aposentando, tudo isso interfere lá na ponta. E quem está lá na ponta? Eu, você, que é a mão de obra atuante no momento. Então fica essa reflexão para nós. A segurança do trabalho, a segurança do trabalhador vem em primeiro lugar. Você, trabalhador, é o melhor fiscal que pode ter. Você sabe que aquele equipamento é complicado para trabalhar sem EPI. Você sabe que precisa de atenção. Você precisa saber que precisa de um abafador em um ambiente ruidoso. Você precisa entender que você precisa ter as condições boas de trabalho, ferramental bom de trabalho, trabalhar bem, saúde física e mental. Então é importante que tenhamos essas questões em mente e que nós nos autos questionemos nesse momento. Fica essa reflexão aqui na videoaula de número 2 do nosso episódio. Estarei falando sobre acidentes mais comuns dentro da indústria. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela. Segue Vita, segurança, vida e trabalho.